Nação Coiote, sejam bem-vindos ao Motorama. Eu sei que aqui nesse canal a gente só sabe falar de moto e às vezes esquece de falar sobre outras coisas dentro do universo das motos, mas hoje a gente vai tentar corrigir esse erro e vamos falar de um dos elementos mais importantes do mundo das motos e é dos capacetes. Vamos conhecer um pouco mais sobre o estilo de cada um, quais os cuidados que você tem que ter na hora de comprar um belo capacete novo. E é isso aí, vem com a gente até o final do episódio de hoje, prometo que vai estar show de bola. Semana passada a gente anunciou que teria um sorteio e o resultado dele já tá rolando lá no nosso Instagram, já tá divulgado lá quem ganhou o kit com uma workshirt e um capacete da Craft. A gente lançou também um cupom de desconto, a gente botou isso na mão de vocês aí para decidir qual seria o cupom e o cupom escolhido foi o Pilotência 10. Quem assistiu o vídeo passado vai entender por que é esse o cupom. Quem não assistiu pode simplesmente ir na nossa loja aí no portalmotorama.com/loja e aproveitar 10% de desconto ilimitado para todos os produtos. Da nossa loja, pessoal, mais do que simplesmente uma loja, ela é uma forma de cada um de vocês, inscritos, ou simplesmente a galera que gosta de assistir o canal e ver as coisas que a gente fala aqui, é uma maneira de vocês ajudarem a gente. A gente não tem aí botão de seja membro do canal, nada disso, nós não estamos pedindo nada em troca do conteúdo que a gente cria. A gente tem, pelo contrário, a gente tem algo a oferecer para vocês. Os produtos que estão lá na loja são produtos que a gente realmente acredita e é por isso que eles estão sendo vendidos lá. Muitos deles, inclusive, são produtos que a gente gostaria de utilizar. Tempos atrás, quando a gente começou a curtir andar de moto e, enfim, teve a primeira moto, de repente queria uma coisa aqui, queria uma outra coisa ali para moto, não sabia onde encontrar, até porque muitas delas não eram fabricadas e hoje elas já são e muitas delas estão disponíveis lá em portalmotorama.com/loja. Por mais simples que possa parecer, o assunto do capacete nem sempre é tão tranquilo assim. Existem muitos mitos, existem muitas coisas sendo ditas por aí que não condizem com a verdade. Por exemplo, capacete aberto não pode ser usado, a gente vai entender que não é verdade, isso pode ser usado sim, inclusive é um dos tipos de capacetes que são homologados pelo Inmetro junto com o Detran. E é sobre o que a gente vai falar agora, inclusive, né? Sem mais delongas, né? Sem mais delongas, vamos começar falando do capacete aberto. Pode sim ser usado, claro que sempre com viseira e talvez seja daí que vem um pouco da confusão da galera, né? Muita gente usa o capacete aberto, sem viseira leva uma multa. Use com viseira, seja uma viseira bolha ou um goggle, né? Que é aquele óculos de proteção. Enfim, escolha a sua viseira favorita, mas não deixe de usar, senão você vai realmente... Uma coisa que parece que não pode é você simplesmente estar com o capacete aberto e usar o seu óculos de sol ou o seu óculos de grau. Esses aí não são considerados a forma ideal de você proteger o seu rosto. Tem que ser uma viseira que realmente vai cobrir aí, por isso que o Guigo usou o exemplo da viseira bolha ou bubble shield, ou então um goggle, que esse sim é o óculos de proteção ideal. Isso. E se você não sabe o que é goggle, é aquele óculos que parece um óculos de aviador e o pessoal usa muito em motocross, como a gente vai ver quando a gente for falar dos capacetes de trilha. E o certo é goggle, tá, galera? Não é Google. Google é aquilo que você usa para pesquisar qual o goggle que você vai comprar. Então, beleza, tem vários tipos de capacete aberto, inclusive tem capacetes abertos que são mais modernos, né? Principalmente a galera que anda de scooter. Essas scooters mais comuns aí, como PCX, Lead, X-Max da Yamaha, essa galera curte usar um capacete aberto, de certa forma condiz mais, né, com scooter. Historicamente, a galera que anda de scooter já costuma usar mais o capacete aberto, né, uma pegada mais urbana mesmo. E esses capacetes, normalmente a galera curte usar um capacete que é um pouco mais moderninho mesmo, ele tem aquele desenho mais esportivo, né, aqui no coco, onde protege realmente a cabeça, mas ele é aberto, né, então ele tem aquela viseirinha parecida com a do Juiz Dredd. Como é que é o Juiz Dredd em português? Juiz Dredd. Juiz Dredd. Idiota. These clubs are under arrest! Inclusive, nós vamos fazer aqui o seguinte, já que nós estamos explicando cada um dos tipos de capacete que são reconhecidos aqui para serem usados no Brasil de forma legal, a gente vai aproveitar e sempre exemplificar eles com um modelo que é mais caro, um modelo que é mais inacessível para qualquer um aqui, enfim, mais caros mesmo, porque estão entre aqueles que são considerados os melhores do mundo e aquele modelo mais baratinho que um mero mortal pode comprar. E a gente vai colocar produtos que estão disponíveis no Brasil. E aí, só para ilustrar melhor essa conversa. E falando de capacete aberto, a gente já tem aí opções bem legais de alto custo, que seriam
Por exemplo, o Bell Scout, que é um ótimo capacete aberto, né? Um capacete muito conhecido, usado lá na gringa bastante. Tem AGV aberto também, a galera que curte andar de scooter e quer os capacetes mais modernos, igual eu falei lá no comecinho, vai ter opção de AGV. E claro, para quem não tem toda essa grana, pode investir em um capacete nacional mais barato e que seja homologado aí no Inmetro. E aí tem as opções aí, Luca Customs, Urban Helmets, enfim. Tem uma Ou até mais baratos do que esses, né? Ou até mais barato do que esse, com o próprio Craft que tá na nossa loja, mas isso aqui não é um jabá. O jabá já foi lá no início do vídeo, agora não tem mais publicidade, galera. Pode ficar tranquilo aí. Bom, já um capacete fechado ou integral, como ele é chamado pelo Detran, é um capacete que com certeza vai te transmitir muito mais confiança, principalmente se você quiser alcançar velocidades maiores, se colocar em uma situação de risco maior. Tudo bem que em uma moto você está sempre em uma situação de risco, mas acho que todo mundo concorda que às vezes a situação de risco pode ser maior ou menor. E é lógico que ninguém vai sair de casa querendo se acidentar naquele dia. Ninguém sai de moto querendo cair com a moto. Mas nem sempre isso aí cabe a nós, né, pessoal? E a gente pode às vezes sofrer um acidente por alguma coisa que não é culpa nossa. E Deus me livre, caso isso aconteça, é melhor que a gente esteja sempre preparado, portanto, é melhor que a gente esteja preparado para o pior. Em uma situação dessa aí, um fechado vai te aliviar, vai te salvar a sua pele, vai salvar os seus dentes. E o legal é que para você que curte um capacete fechado também, é bom que o mercado tá cheio de opções desses, desde capacetes muito modernos, né, das marcas que são aí consideradas as melhores do mundo, Shoei, Arai, AGV, HJC, Suomi, a lista é muito grande, né, capacete. Nós estamos bem servidos aí, para nossa sorte a maioria deles está no Brasil. E vai atender bem também você que é um cara mais estilosão, que curte andar em umas motos mais clássicas, para você que quer andar de Harley Davidson, ou seja, um capacete que não vai ser tão chamativo, você vai encontrar ele com maior facilidade em cores sólidas, preto, branco, azul, laranja, enfim, também existem essas opções. Eles são mais simplões, né? Tem um visual mais simples, minimalista, que é o que a gente curte aqui, a gente fica falando isso todo dia. Todo dia a gente fala, a gente curte coisa minimalista, menos é mais. Com exceção do último episódio, que mais foi mais, né? Já que é para citar exemplo de algum desses capacetes aí, eles estão na ponta da língua. Talvez as duas marcas que têm mais importância, pelo menos no cenário atual hoje em dia, eu diria que é a Biltwell, fabricante norte-americana, com os modelos gringo, e tem o gringo S também com a viseira articulada, e a Bell, né, sem sombra de dúvidas, a Bell faz alguns dos modelos mais legais, pelo menos mais agradam a nós aqui. Tem o Bell Bullet, com a viseira também, e tem o Moto 3, mas o Moto 3 já vai se enquadrar na próxima categoria de capacetes que a gente vai falar. Lembrando que no caso da Biltwell, ela não tem uma operação estabelecida aqui no Brasil, então sempre que você for comprar um Biltwell vai ser importado. Já a Bell até tem a operação aqui, só que são capacetes um pouco mais caros, e como a gente prometeu, sempre vai ter opção aqui mais barata pra galera também, né? A gente falou aí várias marcas que todo mundo já conhece, que são consagradas, né, falando de capacete fechado, mas tem as marcas mais acessíveis também. Para os mais modernos, vamos citar aí algumas. Tem Pius, tem Shark, tem BF e tem X11 também. Essas são pelo menos as principais ou mais conhecidas, tem muitas outras. Vocês vão até me bater aí por não ter falado todos, pode colocar aí nos comentários. Então daqui a gente vai para a terceira categoria. O Hugo acabou adiantando aí o Bell Moto 3, que faz parte dessa categoria, que é a categoria Cross, né? Os capacetes de trilho, os capacetes mais off-road. E aí tem tanto para a galera que é mais de competição, quanto para a galera que até curte uma Big Trail e pegar aí uma estrada, né? A gente sabe que a característica dos capacetes Cross são bem fácil de olhar, né? Quando a gente bate o olho assim, a gente já percebe que eles são Cross. Quais são elas? Queixeira bem longa, né, e afastada, assim. Muitas das vezes, pelo menos nos de competição, eles não vêm com uma viseira que é justamente para você usar o óculos de proteção, também conhecido como goggle. Esses óculos de proteção, eles têm uma vedação, né, então eles são muito indicados para off-road, porque evita de entrar lama no olho, né, lama, poeira, o que for, né, quem faz competição aí, ou quem pelo menos já se meteu numa trilha complicada, sabe que a lama e a poeira sempre dá um jeito de entrar. É um esporte, né, velho? A galera de trilha, a galera de motocross pratica isso e sabe que exige muito condicionamento físico, o cara tem que estar preparado, precisa buscar muito ar no meio da prática ali, né? E se for realmente uma situação mais séria de cross, em um terreno meio hostil, não vai ser só o capacete que vai ter de equipamento de proteção. Provavelmente o piloto vai estar ali todo cheio de armadura. Fora o peso do próprio capacete, e até por isso os capacetes dessa categoria têm que ser sempre muito leves, existe o peso desses equipamentos de proteção. E a pessoa vai estar ali embaixo deles ali suando. Muitas pessoas perguntam do porquê da pala, de onde surgiu e qual o real significado e propósito, né?
E às vezes tá até bem claro, né, que o propósito dela é bloquear ali o sol da visão, não ofuscar a visão do motociclista. E por que que isso é importante para um capacete desse? Porque uma vez que você colocou isso aí, que é um tipo de capacete que ele vai ter ali o espaço para o piloto colocar o goggle, muitas vezes fica difícil de ter um óculos escuro ali por trás do goggle, e aí é onde vem e entra a viseira com essa importância aí de bloquear os raios solares e não ofuscar a visão do piloto. O legal é que o capacete de cross, ele é um estilo de capacete que combina com motos de trilha, né? Por mais que a gente não queira cagar a regra aqui, você pode muito bem usar o capacete da sua preferência na moto que você escolher e ninguém vai estar falando que você vai estar fazendo coisa errada, ou pelo menos nós não vamos estar fazendo isso, porque você escolhe o que você quiser e você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas o que eu quero dizer é que o estilo de capacete motocross, ele é feito para uma motocross, nada mais óbvio. E as motos de trilha foram evoluindo e dando origem a outros segmentos como Big Trail, motos crossover. Isso aconteceu com os capacetes também, porque aquele capacete de trilha que a gente continua tendo, é claro, inclusive com modelos muito modernos e cada vez mais leves, o que é impressionante, ele acabou gerando outros tipos de capacete que ganhou um irmão, né? Ganhou irmãos e ganhou primos, né? Irmãos e primos. Porque a gente tem aquele capacete que lembra o de trilha, mas não é exatamente um de trilha, porque ele tem mais peso, ele já tem uma viseira articulada ali. Eu não sei muito bem o nome desse tipo de capacete, mas já vi pessoas se referindo a ele a capacete Dual Sport, ou até mesmo capacete Adventure. Nenhuma dessas denominações estão erradas. E são capacetes que combinam muito bem com motos, estilo Big Trail e crossover, né? Então é legal, o estilo das motos evoluiu e os capacetes também evoluíram e todo mundo hoje em dia pode ficar muito bem atendido, porque provavelmente existe um tipo de capacete ali que é o preferido de cada um dos motociclistas. Qual que é o seu estilo de capacete preferido? Eu quero saber, escreve um comentário aí pra nós, a gente quer saber qual que é o capacete preferido das pessoas que assistem ao Motorama. A gente tem os mais caros sempre, aí AGV sempre vem também nos capacetes de trilha ou capacetes Adventure e crossover, o que for. Tem os capacetes da Fox também, que existem tanto uma versão aí para competição, quanto versões para galera que quer usar mais casualmente. E claro, tem opções aí mais baratas, como o X11 mesmo, tem um X11 pra galera que curte fazer trilha ou curte também essa pegada mais off-road. E não são só esses tipos de capacete que a gente pode usar aqui no Brasilzão. Existe também o modular ou escamoteável, como ele é mais comumente chamado aí para muitos colegas. Esse é o tipo de capacete preferido. Não é difícil entender quando você vê que, na verdade, ele é um capacete que tenta misturar ali as duas propostas, né? Você pode usar ele como um capacete fechado ou articular ele para cima e ter ele como um capacete aberto. Nunca tive vontade de ter um, talvez seja porque eu também nunca usei, então talvez por isso eu nunca tenha entendido, mas pra mim fica parecendo muito mais uma situação de que quando uma coisa quer ser duas coisas ao mesmo tempo e acaba não conseguindo ser nenhuma daquelas coisas muito bem, sabe? Mas pode ser, como eu disse, uma impressão errônea minha. Afinal de contas, se ele fosse isso que eu realmente falei, ele não ia ser um sucesso entre tantas pessoas aí. Inclusive, um amigo nosso, o Gui Foster, né? Um abraço pra ele. Recentemente a gente fez uma trip juntos, está registrado aqui nesse canal. Foi a nossa chapada trip do Cluster Camp. O Gui Foster fez um post esses dias mostrando que o capacete preferido dele é o capacete escamoteável, né? Ele enalteceu aí a característica desse capacete de ter uma versatilidade prática, né? Ou seja, você tá parado num sinal e tá andando com um grupo de amigos e você precisa conversar, na hora que você para, você precisa dar uma conversada, você levanta e fica mais fácil, a pessoa consegue ver a sua boca, o som sai melhor, né? Então fica mais fácil de entender. Ele vira um capacete aberto nesse momento. Pegou a estrada de novo ali, começou a andar um pouco mais rápido, vai lá e fecha, desce ele. Então o relato dele foi esse. E lembrando que o capacete modular aí tem várias versões, né? Tem essa escamoteável que a gente acabou de falar, que ele levanta assim, mas tem aqueles que também as queixeiras são removíveis, né? E aí você pode ficar com ele só aberto, mas depois você pega a queixeira e coloca. Mas é claro que não é a mesma coisa que uma queixeira de um capacete full face que tá ali, né, integral na estrutura do capacete. Quando vem o impacto, ele absorve e distribui de uma forma uniforme e aí vai proteger melhor a frente do seu rosto. E hoje é legal porque, sim, a tecnologia permite que sejam utilizados materiais na fabricação de capacetes que muitas vezes foram utilizados para aplicações militares e comerciais, como é o caso do Kevlar, que é muito resistente. A gente sempre associa muito o Kevlar a coletes à prova de bala, vidros blindados, porque ele tem um poder muito alto de absorção de impacto. Por isso, nos capacetes, ele tem tudo a ver. Misturado com fibras de vidro e de carbono, ele vai virar um capacete tricomposto, e se você tiver a oportunidade de colocar um capacete desse tipo na cabeça, você pode ver o quanto ele é leve.
E para vocês terem uma ideia, o tanque de combustível dos carros de Fórmula 1 é composto de Kevlar, porque isso evita que objetos pontiagudos perfurem o tanque no momento de uma colisão. Olha que sensacional, cara. Se tá na Fórmula 1, alguma coisa significa, né? Dentro de todos esses capacetes vai ter uma camada que ela é muito importante, que é o do isopor de ultra densidade, né? Esse é o isopor que normalmente absorve o impacto, né? Ele quebra ali no momento do acidente que for acontecer e tudo, e é justamente isso que protege a sua cabeça, porque ele absorve e ele quebra. Então muita gente acaba pensando, pô, um isopor que protege tudo, mas não é um isopor qualquer, é um isopor de alta densidade e ele tem esse papel. E nisso vale lembrar que existem muitos capacetes artesanais, mas que não são homologados pelo Inmetro e não tem a proteção necessária, não tem todas essas camadas, e na maioria das vezes esses capacetes artesanais são só o casco e o forro. Então não é muito recomendado, pelo menos na questão de segurança. Mas é claro que não é apenas de Kevlar e fibra de vidro e fibra de carbono que o mercado de capacetes sobrevive. Existem aqueles capacetes mais baratos, mais acessíveis. Esses geralmente são feitos de plástico injetado, normalmente ABS, um plástico com menor capacidade de absorção de impacto. Por isso eles são mais baratos e não precisam nem dizer que são menos recomendados para uma situação de risco extremo, como é o caso de uma pilotagem em uma pista, né, uma situação em que, enfim... Um track day, né, uma competição, total, alguma coisa assim. Total. Outro material bastante comum, pelo menos aí nos dias de hoje, é a fibra de carbono, né, que deixa o capacete bem mais leve. É muito utilizado hoje em dia porque você pode pilotar por horas e horas usando um desses. Mas aí acontece também que num acidente tem sempre a possibilidade de ter mais de um impacto no capacete. E no caso do capacete de fibra de carbono, ele é muito bom para absorver aquele primeiro impacto, né, no choque, mas se porventura houver mais de um impacto no acidente, ele já não vai absorver tão bem. A fibra de carbono é um material muito da hora, né? Se não fosse assim, a gente não ia ter várias das motos super esportivas aí mais modernas do mercado, cheia de peças e às vezes até as carenagens mesmo de fibra de carbono. Mas a gente pode ficar... Eu tô citando o exemplo da moto porque fica claro ali, se você olha uma moto dessas, você vê o quão nobre é o material, tanto que ele é leve, mas ao mesmo tempo o tanto que ele é... Não é sensível a palavra que eu quero usar, e também não é frágil. Quem já viu uma moto dessas acidentada e pôde ver uma peça de fibra de carbono rachada, ela realmente racha em vários pedaços, ela fica desintegrada. E por mais que exista o reparo disso, cara, como a gente vai ver um pouco mais à frente nesse vídeo, fazer o reparo de um capacete não é a situação ideal. Não diria nem que não é uma situação ideal, é uma situação inimaginável. Não faça jamais isso. Não é que não é uma situação ideal, é que é mais do que isso, é uma situação não ideal. Ideal é uma parada que é tipo que pode assim, acontecer. Não, ideal poderia fazer. Ideal é o que seria o melhor a se fazer, né? E quando você fala que não é ideal, você ainda dá a margem de que pode ser feito, entendeu? Mas sim, não pode ser feito, de jeito nenhum. Se você fez, você tá errado. Então não é que o capacete de fibra de carbono não vai ser legal. Pelo contrário, vai ser muito legal, como o Guigo disse. Material muito leve, também a sensação de você estar com um capacete desse é muito boa e te permite pilotar aí a sua motona durante várias horas no mesmo dia. Mas é que realmente ele tem essa desvantagem e é onde fica mais claro da gente ver essa questão de prós e contras, né? Ele tem pró da leveza, mas essa desvantagem aí de realmente não aguentar, ou melhor, aguentar, mas é só um impacto. Mas isso acontece também em todos os outros tipos de capacetes, sejam eles feitos de qual material que for. O capacete ele foi feito para aguentar um primeiro impacto só, e depois que ele absorve aquele impacto, a verdade é que ele não vai ser mais aquele mesmo capacete. Então, procure se desfazer desse capacete aí, se você já sofreu algum acidente com ele, se ele já te serviu para aquele propósito pro qual ele serve. Eu sei que às vezes desapegar é foda, mas você tem que desapegar e entender que esse capacete aqui já foi utilizado em uma queda, já era, entendeu? Mas o fibra de carbono... Por mais que ele aparente que não tenha dano nenhum, provavelmente teve um dano lá na camada interna do isopor ultra resistente, né? Enfim. Exato. Então o fibra de carbono é sim um capacete legal, mas ele fica mais legal ainda quando misturado com outros elementos, como fibra de vidro também e o Kevlar, que foi o que a gente falou agora há pouco tempo. Aí fica bem legal, aí o capacete é da hora. Mantém as propriedades de leveza e com mais resistência e mais proteção para você. Agora, dentro desse assunto, tem até um certo mito aí, que é muito divulgado pelas pessoas, e que, na verdade, eu não diria que é totalmente um mito, né? Só que a gente tem que olhar essa informação com um pouquinho mais de atenção. Tem gente que diz que se o capacete cair das suas mãos no chão, automaticamente você precisa se desfazer daquele capacete.
mas não necessariamente se ele cair dessa altura, não foi um impacto forte, vai comprometer a estrutura do capacete. Para isso, é claro que se ele tiver a camada de isopor ultra denso branca, vai ficar mais fácil de você tirar o forro e ver se houve alguma rachadura ali. E essa rachadura normalmente só vai acontecer se a queda for muito alta e dificilmente vai acontecer se ele cair da altura das suas mãos ou cair de cima de uma mesa ou até mesmo de cima da moto parado, assim. Ele continua próprio para usar mesmo com uma queda dessas, então é um pouco complicado de avaliar, mas tenha esse cuidado antes de se desfazer do capacete, veja. Legal. Tenta Eu não sabia, eu continuava achando que isso era verdade. Se deixasse o capacete cair daquela altura ali, infelizmente já teria que aposentar o capacete. Então quer dizer que isso não é verdade, Guigo Pinheiro? Não é totalmente verdade. É claro que o É ideal parcialmente verdade. é parcialmente verdade. Agora, o recomendado aqui é que você não deixe o capacete cair nunca, né? Que aí você evita esse entrar nessa sinuca. Quem nunca teve aquele gostinho amargo de chegar, descer da moto, tirar o capacete, colocar ele em cima do banco da moto, virar as costas para, sei lá, cumprimentar um amigo ou fazer qualquer coisa, E pá! o capacete cai no chão. Não queria falar nada não, mas é pra isso que servem os retrovisores, viu? Não é pra ver o que vem atrás de você, é pra pendurar o capacete quando você desce da moto. Ali é o lugar certo de colocar o capacete e esse é o uso Se correto. for só pra olhar ali pra trás, pode tirar, é melhor dar sem. Outra dúvida que é muito normal também, eu posso usar meu óculos de grau enquanto tô ali usando o capacete? Sim, usar o capacete não vai te impedir de usar o óculos de grau nem o óculos de sol, mas para falar isso aí com toda a propriedade, eu vou chamar aqui o especialista Guigo Pinheiro. Pois é, eu tô sempre pilotando moto e sempre pilotando de óculos, obviamente, porque senão não vou enxergar nada e aí sim vai comprometer a minha segurança, né? Então sim, tô sempre com meus óculos de grau, inclusive eu consigo utilizar os goggles de proteção, de vez em quando eu preciso usar, eu consigo utilizar junto com o óculos, porque ele tem uma espuma que é bem macia e você consegue usar o óculos ao mesmo tempo. Agora é claro que com essa dúvida de poder usar óculos dentro do capacete, acaba vindo outra dúvida, né? Tem gente que acaba substituindo a viseira pelo óculos, e aí não pode, né? Pelo menos falando pela lei, se você tá usando só um óculos escuro, não vai contar como viseira. Ponto importantíssimo pra você que tá de olho aí no próximo capacete, ainda tá descobrindo o que você tem que ver direitinho, cara, não deixe de ver a cinta jugular. Geralmente são dois tipos que a gente vê mais por aí. Tem a de fecho com anel duplo, que é mais segura, principalmente em velocidades mais altas, porque ela permite que você prenda com firmeza e ajuste ao seu maxilar. E também não tem nada de plástico ali, então é uma coisa a menos para quebrar. E tem a de engate rápido também, que é muito interessante para quem usa a moto como ferramenta de trabalho e precisa colocar e tirar o capacete a todo momento. A mais segura é, sem dúvida, a de fecho duplo, que também é conhecida como Double D, ou até mesmo duplo D. Eu já vi o Durval Careca se referir a esse... Durvalino, um abraço pro Durval. Um abraço pro Durval, eu já vi ele se referir como duplo D. Então essa é a mais segura. E sobre data de validade, será que existe data de validade para capacete? Cara, muitos dizem várias coisas por aí, mas a verdade é que não existe um número concreto de que você tem que trocar o seu capacete a cada 3 anos ou a cada 5 anos. Não, isso não tem uma lei que diz isso diretamente assim, dessa forma, pelo menos. Até porque ficaria muito complicado falar, né? Porque depende do caso de cada um, que uso que cada um faz pro seu capacete. Como guarda o capacete. Sim. A maneira como usa, a frequência com que usa. O próprio material do capacete Sim. vai desintegrar ou ficar velho em diferentes datas aí, né? Enfim. Sim. Mas o que você não pode nunca esquecer é que o capacete ele foi feito para absorver apenas um impacto, ou seja, é aquilo que eu já falei, não quero me repetir aqui, mas se você já sofreu um acidente, é lógico que a gente torce para que isso não aconteça, mas a moto tá aí para cair também, a gente tem que estar preparado para isso acontecer. E se você caiu com aquele capacete, por favor, promete para nós aqui que você vai se desfazer dele, ou pelo menos colocar ele ali como objeto de decoração na sua casa. Não usa mais ele, cara, não bota mais ele na sua cabeça, bota a mão no bolso e compra outro capacete. É um favor que você faz a si mesmo. O capacete ele foi feito para absorver impacto, e esse impacto ele só pode absorver muito bem uma vez. Se vocês quiserem uma parte 2, deixa aí nos comentários que a gente vai pensar em fazer, mas provavelmente a gente não vai fazer. Que porra é essa? Então não sugere, caralho. De repente, realmente é alguma coisa que vale a pena ter uma parte 2, a gente vai avaliar e se for o caso, a gente faz uma parte 2. Então quer dizer que você é avaliador de parte 2. Avaliador de parte 2, pô. Beleza. Eu que avalio aqui o que vai nesse canal ou não. Tá certo. E não esquece de usar também o nosso cupom Pilotência10, 10% de desconto, vai lá e aproveita na nossa loja. Semana que vem tem mais Motorama!